que nós vamos ver. Délio Rocha, Zósimo Tavares, Elivaldo Barbosa. Vamos perguntar para o deputado federal Heráclito Fortes. Afinal de contas, na casa do deputado federal Heráclito Fortes, houve um encontro recente, a imprensa nacional, inclusive, está destacando isso, entre o presidente Michel Temer e o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Deputado federal Heráclito Fortes, do Democratas. Nesse encontro, isso foi debatido? Boa tarde. Olha, esse é um encontro que é tradicional. Geralmente a gente faz às quintas-feiras. E vocês da imprensa batizaram de quinta-feira sem lei. Mas a sem lei é porque tem hora de começar e não tem hora de terminar. E ele é exatamente usado para essas discussões. O Michel e o Rodrigo estavam afastados. Não amizade, não, mas porque os dois têm o mesmo objetivo e a mesma pretensão. E era preciso que houvesse uma afinação de objetivo entre os dois. Eu tinha conversado na segunda-feira com o Geraldo Alckmin de São Paulo, na companhia do senador Bornhaus. Foi a primeira vez que o Bornhaus saiu de Santa Catarina, perdeu recentemente sua mulher, mas a vida tem que ser recomeçada. Então nós tivemos uma conversa boa com ele e achamos que havia possibilidade de continuar. Porque acontece uma coisa muito interessante. Há 10 anos, há 15 anos, ninguém no Brasil tinha coragem de dizer que era de direita ou que era de centro. Se a gente observar hoje, esse campo está congestionado. E com um fenômeno que se assemelha muito ao de 89, quando o Collor ganhou a eleição. O Bolsonaro, que tem características que todos nós conhecemos, mas ele não se apresenta nem como um candidato de direita, nem como um candidato de esquerda. É um fenômeno. Então é preciso que essas coisas sejam examinadas com muita cautela. Aí se você for ver nesse campo, você tem uma infinidade de candidatos. É preciso que você afunile se nós quisermos pretender ter sucesso na eleição presidencial. Porque é um detalhe interessante. Em 89, o Collor começou com 67%. Chegou no segundo turno com 32%. O matemático Zósimo Tavares, que está nos ouvindo, eu falei um assunto no rádio, ele em seguida ele foi para o pai do burro hoje, que virou o Google, e trouxe exatamente a proporção. Entre o Lula, que em 89 foi para o segundo turno, e os outros dois candidatos, Brizola e Covas, é diferente de menos de 300 mil votos no universo do eleitorado brasileiro. Então é uma questão que nós temos que ter cuidado. Como eu faço política com responsabilidade e com credibilidade, eu não tenho 6 candidatos a presidente da República. Eu estou procurando um. Mas sai desses nomes, deputado? Ou o senhor acha que poderá surgir um outro, até agora não comentado, não lançado, e para unir esses segmentos que hoje dão sustentação não só ao governo, mas a essa estrutura de poder do país? Elivaldo, nós estamos vivendo um período curioso. Nós estamos no 5º mês do ano eleitoral. Cada dia aparece uma assombração, um fato novo. Uns gerados por questões políticas e outros por questões policiais. Então nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, cautela. Vamos a Brasília, Délio Rocha. Joel, só queria perguntar para o deputado Heráclito Fortes, ele que transita bem com vários pré-candidatos, ele é amigo pessoal do presidente Michel Temer, amigo pessoal do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com quem inclusive esteve na campanha de 2006 e é do mesmo partido do deputado Rodrigo Maia, que é pré-candidato do DEM. E eu queria saber do deputado, ele falou agora do presidente Michel Temer, eu queria saber em relação ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o que eu percebo é que o PSDB já entendeu que não tem lugar no segundo turno para Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. Bolsonaro está tirando muitos eleitores de Alckmin, inclusive em São Paulo, que é o reduto eleitoral de Alckmin. Os dois aparecem empatados no estado de São Paulo. E o ex-governador Geraldo Alckmin está até tomando propostas do deputado Jair Bolsonaro, inclusive defendendo a liberação de armas para a população rural, que é uma proposta de Jair Bolsonaro. Eu queria saber do deputado Heráclito Fortes se o PSDB está focando agora, o principal alvo do PSDB nesse momento é o deputado Jair Bolsonaro, e se o desafio do PSDB é derrotar Bolsonaro no primeiro turno ainda, já que no segundo turno não teria espaço para os dois.
É preciso que a gente observe um fato. Você não pode querer chegar a lugar nenhum com a psicose, a paranoia de derrotar fulano, seja o Bolsonaro, seja quem for. O velho Tancredo dizia uma coisa fantástica. E aí o problema do Alckmin é esse, é só quem tem plano de governo. Tancredo, naquela época, disputando com o Maluf, e todo mundo cobrava dele, Elivaldo, um plano de governo. A um determinado momento ele encheu o saco, tomou numa roda que eu participei e disse, olha, plano de governo só serve para duas coisas. Para dar munição para o adversário bater em você e para a imprensa lhe apurrinhar. Então, é o caso, nós temos num momento como esse, é que discutir, é que conversar. Vocês talvez tenham passado batido, mas mais importante do que o almoço de ontem foi uma conversa que nós tivemos no final da semana passada, na minha casa, o chamado Grupo G8, que são os deputados mais antigos, de cabeça no lugar, que conversam. E de lá surgiu um documento original chamado Campo Democrático, e que tem a assinatura de todos nós, mas é encabeçada pelo Cristóvão Buarque, que era um candidato que saiu do páreo, o deputado Marcos Pestana, que é primeiro secretário do PMDB, e a assinatura de Fernando Henrique, que é uma cabeça lúcida, pensador, e que pode prestar uma grande colaboração nesse momento. Eu estou procurando, aliás, tive sucesso nas vezes anteriores, de me envolver em política e não em negócios. Eu não faço negócio, eu faço política. E acho que chegou o momento de eu procurar dar uma contribuição ao meu país. Ciro Gomes entrou na lista de preferidos dos candidatos do centro? O Ciro Gomes é um nome. É um nome. Agora é preciso saber como ele vai, porque no passado ele queimou na arrancada. Então é preciso que se tenha um pouco de cuidado com isso. Agora o Alckmin é o seguinte, o Alckmin está com um problema, Délio. O Alckmin não conseguiu ainda um consenso em São Paulo. Ele está com dois candidatos da sua base, da sua origem, um do mesmo partido e outro não, candidato. Ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Então isso complica. Agora, você sabe onde é que eu acho que vai ser a grande complicação? É a relação do PSB, Pernambuco e São Paulo. Eu uma vez disse aqui para vocês, eu saio do PSB, que o PSB vai entrar numa luta Pernambuco-São Paulo. É exatamente o que está acontecendo. E com essa divisão, Zóio, aparece uma figura nova que está assombrando, que é a Marília Arraes, um sobrenome fantástico, e neta do Miguel Arraes. E é uma dissidência. Aí ficam os otimistas dizendo, não, na hora ela retira a candidatura, na hora o Lula manda ela retirar. Semana passada eu não a conhecia. Achei uma figura muito simpática, carismática, jovem, e comecei a conversar. Política você tem que especular. Eu digo, e aí, o Lula está me pressionando? Ela disse, só na imprensa. Aqui entre nós é quem está me estimulando. Claro, o Lula, na situação em que se encontra, ele tem que estimular realmente confrontos ideológicos. Não tem como. Agora, vocês falaram uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção para um fato. O que a Justiça Eleitoral está fazendo é evitar que se projete um engodo. Você não pode programar uma candidatura que você já sabe de antemão que ela é inelegível. Seria enganar a população. Não tem sustentação jurídica. Não é verdade? Se não tem sustentação. Ou o Lula se livra logo disso, vai ser candidato. Eu acho que não tem nada demais. É da democracia. Ou então nós não vamos vender um carro de 10 cilindros para o cidadão e entregar um de 4. Aí é que não é possível. Nós não podemos enganar o povo. Tá certo, vamos esperar para ver o que acontece. Zósimo Tavares, a jornalista da revista Cidade Verde. Bem, eu queria inicialmente voltar aí à quinta sem lei do deputado Heráclito Fortes para dizer o seguinte, que essa desavença ou então que estão se estranhando aí, o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é porque os dois querem comer a mesma fruta. E essa fruta o deputado Heráclito não ofereceu lá no almoço dele, que é a presidência da República. Mas eles têm o mérito de ter reunido os dois candidatos e aí já vão quase mais de 2% das preferências do eleitorado, não é isso, deputado?
Olha o veneno aí dos A jogos. pergunta que eu quero fazer a ele é a seguinte. A pergunta que eu quero fazer, deputado, é o seguinte: o senhor não acha estranho que um candidato preso, ou um pré-candidato, ou um eventual candidato, um neocandidato, o que for, um candidato preso, que é o ex-presidente Lula, tenha mais voto do que todos os outros que estão soltos? Nós estamos vivendo aqui, Jota, uma repetição do que houve na sucessão do Getúlio Vargas. Assumiu o Dutra numa campanha contra o Getúlio. O Getúlio se autoexilou, encontrou uma prisão para ele em Bagé, ficou lá 4 anos. Só voltou para disputar a eleição. Ganhou, mas não governou. Porque todos os sentimentos de revolta, de inveja, não importa, vieram à baila. E o Getúlio passou a governar com a crise uma atrás da outra. E terminou acontecendo o que a história brasileira tem conhecimento. Não é que o Lula vá repeti-lo, até que o Lula não é de copiar, ele é de criar. Mas já se sabe de antemão que nós vamos ter crises gravíssimas. E o Brasil não merece isso. Levando-se em conta de que as gravidades, propriamente no campo econômico que nós estamos vivendo, foram criadas pelo próprio presidente Lula e pela sua sucessora. Está acontecendo, isso vale para o Piauí também, uma coisa, Elivaldo, muito parecida com o que aconteceu em Alagoas. O maior líder durante muitos anos em Alagoas foi o Divaldo Suragi. Foi governador 3 vezes. Quando foi na 4ª vez, o processo dele estava exaurido. Ele jogou um cesto de pedras para cima e não pôde sair de baixo. Elas caíram na cabeça dele, porque foi ele que botou todas essas pedras no cesto nos mandatos anteriores. E aqui tem uma coisa muito parecida, que é o tal do crédito consignado. O Suragi pagou um preço altíssimo pela questão do crédito consignado. O PT é inteligente. O PT, com essa história do empréstimo da Caixa Econômica, ele está desviando o grave, porque o empréstimo da Caixa Econômica incomoda o empreiteiro. O crédito consignado está incomodando o servidor público. Então eles desviam o foco. O grave, o criminoso, é isso. É o crédito consignado. Agora eu tive a curiosidade de ver, os juros praticados no Piauí, Zóio, são os mais caros do Brasil no crédito consignado. Aí não deixa se falar, mas o servidor público que está me ouvindo sabe exatamente o que eu estou dizendo. O Estado apropriou-se criminosamente do dinheiro que ele tira todo mês, desconta da sua folha e repassa, e o Estado não quita com o banco. O rapaz pagou e está inadimplente. Não pode ir ao supermercado usar um cartão, não pode tirar nenhum financiamento. Então a vida tem essas artimanhas. De forma que eu volto a dizer, nós estamos no 5º mês do ano eleitoral, parece que falta um século. Todo dia aparece uma novidade.